Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano de 2019 da SLC Agrícola. Agora temos a presença do Sr. Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do Sr. Ivo Marcon Brum, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os analistas e investidores, quando passaremos maiores instruções. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione a tecla *0 para falar com um operador. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado pelo site da companhia, no endereço www.slcagricola.com.br, na seção de Relações com Investidores do BEMER, webcast 1T19. A apresentação estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais e em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da SLC Agrícola, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente da SLC Agrícola, Sr. Aurélio Pavinato. Por favor, Sr. Aurélio, pode prosseguir. Boa tarde. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 da SLC Agrícola. Podemos avançar para o slide 3, onde faremos alguns breves comentários sobre os preços internacionais de nossos principais produtos. No caso do algodão, em um cenário de oferta e demanda global, onde o consumo deverá ser maior do que a oferta em pelo menos 5 milhões de toneladas, na safra 18-19, segundo o USDA, os preços da pluma tendem a encontrar sustentação, dada a manutenção da tendência no aumento de consumo da fibra observado nos últimos anos. A disputa comercial entre China e Estados Unidos, iniciada em 2018, seguiu ativa no primeiro trimestre de 2019, cenário no qual materializou-se a oportunidade para aumento da participação do algodão brasileiro no mercado chinês, contexto em que o país alcançou os volumes mais altos de exportação do primeiro trimestre dos últimos 5 anos. Segundo os dados do USDA, a China deverá atingir em 18-19 a marca de 8 milhões de fardos de importação, o valor mais alto dos últimos 5 anos. Já nos Estados Unidos, maior exportador mundial de algodão, segundo o relatório de intenções de plantio publicado em março, a área plantada de algodão deve cair aproximadamente 2% na próxima safra, fator que pode vir a limitar a produção de pluma e fornecer sustentação aos preços no cenário internacional. Podemos avançar para o slide 4. Os preços da soja, por sua vez, têm se mantido em patamares mais baixos, como reflexo das incertezas oriundas da guerra comercial e também do impacto da febre suína africana na China e arredores. O cenário de oferta e demanda no momento aponta para uma posição de estoques confortáveis. No entanto, para a nova safra dos Estados Unidos, cujo plantio já iniciou, o relatório de intenções de plantio publicado em março pelo USDA indica diminuição da área plantada na ordem de 5% no comparativo anual, o que poderá fornecer suporte de preços. Dado o preço pouco remunerador ao produtor americano, há possibilidade de que a queda na área de soja seja ainda maior. No caso do milho, cujos preços apresentamos no slide 5, os preços apresentaram maior volatilidade nos últimos meses,
No cenário global, pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o USDA, o consumo de milho deverá superar a produção em um volume próximo a 20 milhões de toneladas. Os impactos da febre suína na cadeia de proteína animal global poderá gerar oportunidades ao Brasil, uma vez que o possível deslocamento de demanda por proteína oriundo do Brasil deverá impulsionar o apetite local por grãos, acirrando a competição com o mercado de exportação. Podemos passar para o slide 7. Do ponto de vista de desempenho operacional, seguimos em uma trajetória de incremento de produtividade, atingindo a cada ano novos recordes, perseguindo nosso objetivo de distanciamento em relação à média de produtividade do país. Nesse slide, colocamos em destaque a produtividade atingida na cultura da soja na safra 18/19, cuja colheita já foi concluída e como ela se compara com a nossa estimativa inicial e com a média brasileira nesta safra. Além disso, estamos elevando nossas estimativas de produtividade para as culturas do algodão e do milho, que apresentamos no slide 8, que se encontram em fase de enchimento de maçãs e grãos, respectivamente, e apresentam excelente potencial. Agora, passo a palavra para o colega Ivo Brum, diretor financeiro e de Relações com Investidores, para comentários sobre os resultados financeiros do período. Boa tarde a todos. Podemos, por favor, avançar o slide 10, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado do período. No primeiro trimestre de 2009, a receita líquida e o volume faturado foram recordes para o período, com aumento de 46,2% e 56,9%, respectivamente. O maior volume faturado de soja é o destaque, e foi de 72,6%, superior ao primeiro trimestre de 2018. O forte avanço do volume faturado é reflexo da melhoria da eficiência operacional no plantio e na colheita, o que possibilitou a antecipação de embarques e o aproveitamento melhor do momento logístico de escoamento dos grãos. O EBITDA ajustado foi de 225,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, o aumento de 50% com relação ao primeiro trimestre de 2018, com margem EBITDA ajustada de 36,4%. Esse incremento foi oriundo principalmente do aumento no volume faturado de soja entre os períodos. Apesar do aumento de 46,6% no lucro bruto das culturas faturadas no trimestre, o lucro líquido consolidado apresenta um declínio em relação ao primeiro trimestre de 2018, basicamente pela dinâmica de apropriação dos ativos biológicos. Isso ocorreu, em parte, devido à antecipação de maturação das lavouras de soja, fazendo com que uma parte relevante do montante da variação do valor justo tenha sido reconhecido em dezembro, e também em função do menor preço utilizado para apuração da variação esse ano no momento da marcação. Salientamos também que, desde a marcação realizada, no final de março, houve incremento na produtividade da cultura, fazendo com que a margem efetiva da soja para a safra venha a ser superior àquela apurada via variação de valor justo. Podemos, por favor, avançar ao slide 11. A dívida líquida ajustada apresentou um aumento com relação ao quarto trimestre de 2018, passando de 943 milhões de reais para 1,2 bilhão de reais, que representam 1,68 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. O aumento no endividamento reflete a maior necessidade de capital de giro em função do aumento da área plantada, principalmente no algodão, e também a realização de investimentos em imobilizado e execução do programa de recompra de ações. Conforme o comunicado de mercado, divulgado dia 23 de abril, a companhia se encontra em processo de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, o CRA, operação que visa o alongamento da dívida a um custo competitivo. No slide 12 e 13, apresentamos um resumo dos impactos da adoção do IFRS 16 em nossos demonstrativos. Com a adoção da norma, a companhia passou a reconhecer o valor presente, o passivo de arrendamento e o ativo de direito de uso, que foram classificados como arrendamento operacional e não como financeiros. Uma vez marcados a mercado, os valores do ativo serão movimentados mensalmente para a conta de custo de produção, de acordo com a fração respectiva de cada contrato, e também atualizados pela variação da saca de soja em reais, que é o indexador dos contratos. No passivo, os movimentos ocorrerão
sempre que houver pagamento efetivo do arrendamento, além da atualização periódica pela variação do saco de soja e do ajuste ao valor presente. Os impactos do ajuste ao valor presente serão reconhecidos no resultado financeiro. Cabe salientar que a movimentação dos valores do ativo para custo de produção não serão impacto no EBITDA, pois continuarão sendo considerados como custo, e não como depreciação e amortização. Devolvo a palavra para o Renato para que ele possa comentar as perspectivas para a próxima safra. Obrigado, Ivo. Podemos passar, por favor, para o slide 15. Conforme comentamos no cenário de preços, temos no momento um contexto mais desafiante que se desenha para o próximo ano. Já cruzamos muitas vezes situações similares e sempre conseguimos enfrentá-las com sucesso devido à resiliência que construímos em nosso negócio. Entendemos muito bem as variações de risco e ao longo do tempo desenvolvemos medidas para mitigá-las. Nossa diversificação geográfica de culturas, controle rigoroso de custos de produção e política de rede consolidada são diferenciais competitivos importantes. Nosso negócio é hoje muito mais preparado para lidar com riscos do que há 5 anos atrás. Quando ocorre uma queda de preços internacionais, há também um ajuste nos custos, de forma a manter as margens aos produtores. Os melhores produtores capturam maiores margens. Os ciclos fazem parte do agronegócio e temos a convicção de que a melhor medida de competitividade é o delta de eficiência sobre a média. Nesse sentido, temos nos distanciado cada vez mais com o uso de tecnologias e aceleração de iniciativas de inovação, o que está se refletindo em nossas produtividades. Obrigado, e agora iremos abrir a call para perguntas e respostas. Obrigado. Agora a nossa sessão de perguntas e respostas está aberta. Para fazer perguntas, por favor, pressione *1. Iniciaremos com a pergunta da Daniele Eiger, do Bank of America. Daniela, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Obrigada, Pavinato. Obrigada, Ivo, pela pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira foi na questão que vocês comentaram da febre suína e do impacto no cenário de grãos. Eu queria entender como que está a cabeça de vocês, porque, assim, querendo ou não, a gente ainda está muito sendo precificado uma expectativa, né? A gente não está vendo essa redução na demanda da China, principalmente se você olhar os dados SECEX aqui do Brasil. Então, eu queria entender se vocês veem ainda um downside adicional para preço por conta dessa menor demanda da China, mesmo que tenha algum tipo de deslocamento da produção até para o Brasil, como vocês próprios comentaram, é difícil de você compensar essa queda na produção, pelo menos no curto prazo. No longo prazo eu entendo que é possível. Então, só para entender isso, e aí também somado a isso como um risco, né, essa questão da negociação entre Estados Unidos e China, como vocês estão vendo uma eventual negociação favorável, que pode até acontecer no curto prazo, e aí a China voltar a ter o share na exportação de soja que ela tinha antes do trade war, né, se equilibrando um pouquinho mais com os Estados Unidos, o Brasil. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda, em algodão, eu entendo que vocês até desenharam esse cenário mais favorável para preço por conta da demanda seguir sólida e versus a oferta, mas eu queria entender o que vocês acham porque os preços não estão reagindo, né, tanto para isso como mesmo para a retomada do petróleo, que geralmente tem um impacto positivo na fibra sintética e a gente não está vendo isso. Então, só para entender o porquê que a gente não está vendo um catch-up do preço do algodão. Obrigada. Perfeito, bom dia, Daniela. Bom, primeiro, sobre a febre suína africana. Ela está provocando um dano muito grande na produção de carne suína, de carne de porco na China, e a consequência disso é uma redução do plantel e uma redução do consumo de ração, automaticamente redução do consumo de soja e de milho. Então, o cenário de consumo mundial, que nós sempre tínhamos um crescimento no consumo aí em torno de 4,5% na soja, em torno de 2,5% a 3% no milho, nós temos uma perspectiva de um crescimento muito menor e talvez até de estabilização no consumo mundial. Que para nós o que interessa mesmo é o consumo mundial. Então a febre suína ela provoca um efeito negativo no preço das commodities agrícolas a nível
a nível mundial em função dessa redução de consumo e que tem um tempo de recuperação, quer dizer, o restante do mundo começa a exportar mais carnes para a China, Brasil, Europa, Estados Unidos, mas demora para a recomposição do plantel e aumentar plantel no Brasil, aumentar plantel nos demais países, para equilibrar esse plantel a nível mundial, demora 1, 2 anos, e isso vai provocar essa redução do consumo e provoca uma pressão maior sobre os preços da soja e do milho. A guerra comercial nessa discussão dos grãos, ela vem para beneficiar o Brasil. Na verdade, então, nós estávamos com o mercado já estava precificando um acordo na guerra comercial Estados Unidos e China. Essa última semana e hoje estão negociando lá, reverteu esse acordo. Então, hoje é a interrogação, vai ter um acordo, não vai ter um acordo. Então, o mercado essa semana caiu muito, né, em função dos twitters do Trump, né, e dessa incerteza em relação ao futuro, tendo uma definição, não, a guerra comercial se fortalece, nesse caso, a curto prazo beneficia o Brasil, porque a China vai importar mais soja, vai importar mais algodão do Brasil, e assim como aconteceu ano passado, a gente vai voltar a ter um diferencial de base no Brasil que nós não estamos tendo no momento. E a semana o base já começou a reagir, né? O base da soja que estava 30, 35 já foi para 50, 55 centavos por bushel, né? Então ele começou a reagir. Então a gente visualiza um benefício, a guerra comercial no curto prazo gera um benefício. A nossa leitura, como nós falamos da outra vez, que a guerra comercial no longo prazo ela não é boa. Ela não é boa para o Brasil também. Ela não é boa porque ela gera redução ou menor crescimento do PIB mundial. E menor crescimento do PIB mundial significa menor consumo de produtos agrícolas e isso não é bom para o negócio como um todo. Mas no curto prazo a guerra comercial poderá nos beneficiar. O preço do algodão ele tem tudo a ver com demanda, né? E é a segunda pergunta, né? E a demanda, felizmente, nos últimos anos, ela tem se fortalecido. A guerra comercial, no momento, ela joga contra. Então, por que o preço do algodão caiu nessa semana? Caiu forte, na verdade. Em função da guerra comercial que se fortaleceu. E porque guerra comercial reduz PIB, reduz exportações da China para os Estados Unidos, automaticamente poderá reduzir consumo de algodão num primeiro momento. Mas, no caso do algodão, não tem esse efeito da febre suína que está tendo nos grãos, né? Então, no caso do algodão, é questão comercial mesmo. Então, o que a gente visualiza, aqui no caso do algodão, não tem um excesso de estoques como tem no caso dos grãos, né? A China começou esse ano a importar mais. Ela importava 1,5 milhão de toneladas, esse ano vai importar 1,6, e a perspectiva é que no próximo ano importe 2 milhões de toneladas. Então, no caso do algodão, ele corre em paralelo e ele está mais vinculado à questão de demanda e à questão de crescimento do PIB mundial. O petróleo afeta o preço, ele não tem uma relação tão direta com o preço do algodão, mas a cadeia de produtos que são utilizados para fabricar a fibra sintética, ela vem do petróleo, então não é diretamente a subir o petróleo sobre o preço do poliéster, mas ao longo do tempo isso vai se ajustando e tem um efeito no preço do poliéster. Então, o fato do petróleo estar num patamar mais alto nos dá um certo conforto de que uma proteção contra a queda maior da fibra natural, no caso do algodão. Então hoje, na verdade, aliás, nós estamos é um cenário hoje de bastante dúvida em função dessa questão da negociação, inclusive nessa semana entre Estados Unidos e China, e provoca essa mudança radical aí na dinâmica dos preços. Ambos, para todos os produtos, quando a gente olha a posição dos especuladores, dos hedge funds, né, nas bolsas, tanto em Nova York quanto em Chicago, eles hoje estão bem vendidos, né? Eles estão realmente, estavam apostando na queda dos preços, então de certa forma, em algum momento, se acontecer algum fato que provoque alteração na dinâmica da oferta e demanda, a gente poderá ter algum rally de recuperação. A pergunta é, o que pode mudar essa dinâmica de preços, né? A gente sabe que historicamente a demanda puxou os preços
E a volatilidade sempre aconteceu em função de oferta, né? Uma seca, um evento climático, alterou a oferta e provocou uma alteração mais brusca no preço. Então, no curto prazo, a gente não visualiza de que o preço vai se recuperar em função da demanda. A gente visualiza que a gente poderá ter oscilação de preço no curto prazo em função de algum evento climático que altere a produção. O clima dos Estados Unidos agora estão plantando. Até agora está bem desfavorável. Eles estão bem atrasados com o plantio. Então, o clima continuar desfavorável, em algum momento poderá provocar efeito na produção americana e provocar alguma mudança na dinâmica dos preços, né? Então, esse é um resumo do cenário que nós visualizamos tanto para grãos quanto para algodão ao longo desse próximo ano. Está super claro. Obrigada. Próxima pergunta do Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Pavinato, bom dia Ivo. Eu queria fazer duas perguntas e um follow-up sobre os comentários que o Pavinato fez agora em relação à guerra comercial. Em relação às perguntas, eu queria falar um pouquinho da política de dividendos e ouvir um pouco de vocês sobre a política de dividendos, né? Vocês veem, né, conforme os resultados mudaram de patamar aí nos últimos 3 anos principalmente, vocês vêm acelerando, né, o payout da companhia, né, nos últimos anos aí, chegando aí a 50%, um pouco mais até de 50% de payout. Aí eu queria ouvir de vocês se existe, né, e considerando tanto dividendos como o programa de recompra que está ativo, se existe espaço, na opinião de vocês, para a gente começar a trabalhar com um nível de payout estruturalmente mais alto. De forma que, com esse nível de geração de resultado que vocês vêm fazendo, aparentemente há espaço para acelerar distribuição. Eu queria ouvir se existe intenção ou discussão internamente para que se trabalhe com uma política oficialmente mais agressiva de distribuição. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta em relação à adição de área, né? Esse ano vocês estão crescendo bastante a área, principalmente por conta do arrendamento se não estou me enganando, da Pantanal. Quando a gente olha lá o banco de terra de vocês estão hoje em processo de transformação quase 10 mil hectares, tem mais 16 ainda em processo de licenciamento. E aí eu queria ouvir de vocês se a gente poderia imaginar se há espaço, vocês estão enxergando espaço para mais movimentos a lá o que foi a Pantanal do ano passado, né, para crescer aí talvez um pouco mais na ordem de 30, 40 mil hectares nos próximos anos. Seria interessante ouvir de vocês. E a pergunta, na verdade, o follow-up, quando você falou, Pavinato, sobre a guerra comercial, você fez um comentário interessante sobre a guerra comercial ser ruim a longo prazo para o Brasil por conta do impacto no PIB. Aí a minha pergunta, minha provocação para você é se isso não seria mais do que compensado pelo desincentivo que a guerra comercial traria à produção americana, né? Porque tá muito claro, você mesmo colocou o efeito que o basis reage imediatamente após um cenário de agravamento da guerra comercial. Então, tem a impressão que no curto prazo para o Brasil não há efeito, e a longo prazo você, na verdade, tiraria um grande competidor da jogada, porque quem está pagando a conta num cenário em que a China continuaria tarifando a soja americana é um produtor americano. Então, seria interessante ouvir de você se você acha que esse efeito não mais do que compensa alguma desaceleração do PIB global. Muito obrigado. Bom, Thiago, obrigado pela pergunta. Sobre o dividendo, na verdade, nossos planos eles se mantêm inalterados. É manter o pagamento de dividendos ao redor de 50% do lucro líquido gerado no ano, né? O fato da companhia crescer, isso também faz com que a gente tenha mais demanda por manutenção de máquinas, de corretivo. Então, nós estamos bem dimensionados com essa relação, ou seja, 50% do lucro líquido sendo pago com dividendo, o restante é reinvestido na companhia, obviamente, e a gente, assim, pelos nossos planos, isso é o suficiente para manter a companhia crescendo, né, o que a gente tem feito nos últimos anos, e assim, ainda assim pagando o que a gente entende com um valor bastante razoável de dividendos para os investidores. Sobre as outras demais questões, aqui o Pavinato agora vai entrar nos mais detalhes. Bom dia, Tiago. Então, sobre crescimento e expansão de área, né? Na medida que nós focamos em produção em áreas desenvolvidas, áreas maduras, focamos em eficiência, nós temos conseguido gerar mais resultados, mais valor e conseguido crescer
de uma forma até mais acelerada do que nós vinha crescendo antes, né? Então, o que nós temos hoje de estratégia é buscar cada vez mais eficiência na nossa operação. O crescimento ele vai ser consequência, e aí consequência de oportunidades. Eu não fico na obrigação de crescer todo ano, mas surgindo oportunidade eu posso crescer bastante no ano, como a gente cresceu bastante no ano na última safra. Então, o foco que nós temos hoje, dentro dessa fase 3 nossa da companhia, ele nos dá esse potencial, né? E como vocês bem conhecem, os ciclos de commodities agrícolas, na verdade, o melhor momento para crescer, às vezes, era o momento de baixa, né? Então, nós temos que estar preparados para, no momento certo, crescer e tomar posições que, às vezes, você não consegue tomar em momentos de euforia, né? No mercado. Então, essa geração de resultados que nós temos conseguido nos dá potencial para crescer. E esse é o nosso futuro. Nós temos feito um trabalho muito forte e estamos fazendo agora, nesse momento, inclusive, de planejamento estratégico na empresa, pensando assim, longo prazo. Qual que é o futuro da demanda, qual produto, quais produtos, nós realmente investir no local certo e no produto certo, né? É assim como nós temos feito no algodão no momento, a gente tem a visão clara de que o algodão no Brasil é muito competitivo, que a gente vai continuar sendo um grande fornecedor de algodão para o mundo. Hoje o Brasil está virando o segundo exportador de algodão para o mundo, e nós esse ano crescemos em 30 mil hectares de área plantada, deveremos crescer nesse próximo ano novamente, mesmo num cenário de preço assim não tão favorável, deveremos crescer porque a gente visualiza que a nossa posição competitiva é muito favorável e a gente consegue gerar mais valor para o acionista crescendo nesses produtos que geram mais resultados, com os mesmos ativos que nós temos hoje, né? A terceira pergunta, a questão da guerra comercial e isso desincentivar a produção nos Estados Unidos, Tiago, a dinâmica de mercado ao longo do tempo ela se ajusta, né? No curto prazo, os Estados Unidos vão exportar menos, vai desincentivar a produção, mas aqueles 30 e poucos milhões de hectares, 90 milhões de acres que eles plantam com soja, que eles plantam com milho, essa área não vai deixar de ser cultivada. Porque hoje o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão exportando para outros países e o Brasil está exportando mais para a China. Então, aos poucos, o mercado se rearranja em termos de comercialização entre os países e os americanos não vão deixar de operar essas áreas que eles já operam há mais de 100 anos, né? Então, quando o PIB mundial cai, ele provoca uma redução de consumo mundial. Então, por isso que eu falei, no primeiro momento o Brasil vai ser beneficiado, fortalecendo a guerra comercial. Mas no longo prazo, para nós, o que é importante é demanda. Demanda forte, ela gera necessidade de expansão, ela gera necessidade de pagar por essa expansão, o custo marginal da expansão é um custo maior, então quem está em áreas maduras consegue ter margens melhores. Então o PIB mundial é o mais importante acima de qualquer guerra entre países e mudança comercial entre os países. O crescimento do PIB mundial ele é o direcionador. Toda essa revolução agrícola do Brasil dos últimos 20 anos, essa revolução foi provocada pela demanda da Ásia, né? Pela demanda da China. Quando tu estuda a evolução da agricultura brasileira, e não é só brasileira, é argentina, a americana não cresceu porque não tem espaço, né? Quem que cresceu nos últimos 20 anos, nos últimos 40 anos? O Brasil e a Argentina são os dois países que mais cresceram a área plantada, ofertando e atendendo a essa demanda. Por isso que para nós, tudo que provoca redução de PIB, de certa forma, em algum momento, vai se refletir no preço. Muito interessante, muito obrigado. Nossa próxima pergunta do Sr. Roberto Browning, do Morgan Stanley. Roberto, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Tenho também duas, se eu puder. A primeira é sobre como estão as negociações de venda de terra e se essas distorções aí na demanda causada pela febre suína na China têm afetado as negociações. Se isso pode gerar algum atraso aí em relação ao que vocês estavam esperando.
E a outra seria em relação à compra de insumos para o próximo ano. Queria só pegar uma atualização de como que está aí a relação de troca que vocês estão vendo, entender aí a expectativa de rentabilidade para a próxima safra. Obrigado. Roberto, em relação à venda de terras, então a nossa estratégia continua mesmo, não mudou nada, a gente só, uma operação que nós estávamos para fazer o ano passado, a gente postergou para esse ano, então a gente está trabalhando dentro dessa lógica nossa de realizar grandes imobiliários, e aí, dentro daquilo que eu respondi em relação à questão da expansão, a venda de terras também encaixa nessa dinâmica, né? Eu quero vender no melhor momento, quero vender no momento certo, eu não tenho a obrigação de vender todo ano, entendeu? Agora, está claro para nós que a realização do ganho imobiliário ele é necessário para que a gente consiga precificar adequadamente o nosso portfólio de terras, né? Então, a gente tem essa visão e a gente deverá realizar negócio no momento certo, né? Em relação à compra de insumos, nós estamos já na metade do ano, né? Então, é normal, né, na metade do ano já estar com os insumos bem comprados para a próxima safra. E nós estávamos lá no final do ano passado numa pressão forte de aumento de preço de insumos. Aí o mercado foi evoluindo, os defensivos, toda aquela redução de produção de químicos na China, aumento de preço dos químicos, e a gente está negociando, já numa fase final da negociação dos defensivos, e dentro de uma lógica aí de preços muito parecidos com os preços da safra atual. Os preços em dólares a gente negocia defensivos, né? A parte de fertilizantes, vocês conhecem, fertilizante é mercado internacional e é precificação do potássio, do nitrogênio e do fósforo. Então, o potássio ele subiu de preço, né, de um ano para o outro, e ali são oligopólios, né, que controlam o comércio de potássio a nível mundial, e aí você não tem para onde correr, na verdade. Você acaba pagando um pouco mais caro o potássio. Em compensação, o N tem toda uma dinâmica diferente, né, mais oferta e demanda, tem mais indústria que oferta. Então, o N a gente já negociou também, negociou um preço menor do que o ano passado. Então, no resumo, os nossos insumos, quando a gente olha fertilizante, defensivos e sementes, nós não deveremos ter variações de custo de um ano para o outro. Esse é o cenário que nós estamos desenhando para a safra nova que está para iniciar, né? E, Pavinato, só para entender um pouco melhor, quando você fala custo estável em dólar, considerando que o preço de commodity caiu, isso seria uma relação de troca maior? Teria uma relação de troca maior, exatamente. Então, a pressão, um custo, nesse momento, com esses preços atuais, claro, nós já vendemos uma parte de produção, claro, a gente vendeu uma parte, essa parte ela tá bem mediada, na verdade, né? E agora o saldo, obviamente, hoje os preços estão menores. Então esse é o cenário que nós temos pro ano que vem. Claro, os insumos eles representam aí 50% do nosso custo. Dentro da fazenda dá 55%. Agora, quando você adiciona o frete para chegar até o porto, na verdade no porto acaba dando aí 50% do nosso custo de produção. Então, se os insumos ficam num custo parecido, os demais custos que são em reais, eles vão ter um custo em dólar menor, né? Com o aumento do câmbio. Então, no final, o balanço todo, o nosso custo em dólar deverá cair um pouquinho, né? Para esse próximo ano. Tá claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta agora é do senhor Leandro Fontanelli, do Bradesco. Leandro, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira, a questão do frete mínimo. Como isso tem impactado, ou vocês acham que pode impactar a SLC? E o segundo ponto vocês comentam muito, né, de ganho de eficiência, que vocês foram muito bem sucedidos nos últimos anos, mas o que vocês veem, enfim, que pontos específicos vocês veem que ainda dá para extrair ganhos de eficiência? Só pegar um update nesse ponto. Obrigado. O frete mínimo é um assunto nacional que preocupa todo mundo, gera um impacto na cadeia como um todo. Nós estamos esperando uma solução. Hoje ninguém mais apoia o frete mínimo, acho que até os próprios caminhoneiros já estão vendo que estão perdendo o mercado, os caminhoneiros autônomos, né, que seriam os beneficiários com o frete mínimo, né? E então a gente acredita que vai ter uma solução, que o mercado vai predominar sobre esse assunto, apesar dessas pressões momentâneas sobre o presidente,
e o presidente tendo que ceder em algumas coisas, né? Então, mas ele continua afetando a venda futura, na verdade, né? Quer dizer, a hora que você vai vender o produto futuro, que não é spot, a trader tem essa preocupação. A que preço que eu vou calcular o meu frete, que eu vou utilizar daqui a um ano, lá em fevereiro do ano que vem, quando eu vou transportar a soja que ele está comprando hoje, né? Então isso gera uma incerteza para os compradores, para os traders, né? Gera um desconto de frete talvez maior do que seria o normal. Então ele gera uma perda na cadeia, essa discussão de frete mínimo, e a gente espera que se consiga, que a sociedade não apoie mais, como aconteceu aquela vez, né? A sociedade não vai apoiar mais nem uma greve de caminhoneiros, como aconteceu aquela vez, e que consiga chegar a uma boa solução. Quanto aos ganhos de eficiência, eles são... Nós estamos investindo e vamos investir cada vez mais em tudo que gera mais qualidade na operação. Então, até o momento, todos esses ganhos que nós tivemos nos últimos anos, eles vieram de você ter as terras mais maduras, ter uma capacidade maior de máquinas, plantar na época certa, colher na época certa, e isso gerou esse ganho de produtividade. Agora nós estamos numa fase da implantação da agricultura digital. E a gente tem uma expectativa que essa agricultura digital vai gerar ganhos adicionais expressivos. E esses ganhos adicionais expressivos, o ponto é expressivo em relação ao quê? Em relação ao patamar que nós estamos hoje, em relação ao patamar que o Brasil chegou, mas o Brasil todo vai investir nessa agricultura, vai melhorar o desempenho. Nós estamos saindo na frente e queremos nos diferenciar em relação à média de uma forma mais expressiva. E agora, o quanto que a gente vai conseguir nos diferenciar, os dados têm mostrado que nós temos conseguido. O nosso target era ficar ali entre 5% e 10% acima da média. Felizmente, esse ano fechamos a soja a 14% acima da média brasileira. E o quanto que a agricultura digital vai melhorar a nossa eficiência, os experimentos que nós temos feito, a gente tem conseguido ganhos bem expressivos. Então, eu não consigo quantificar exatamente, não, isso vai me gerar 10% a mais de eficiência. A gente sabe que quando se pensa em commodities agrícolas, você gerar 5% a mais de eficiência é fabuloso, né? É 5% que vai lá direto para o bottom line, né? Porque preço é mercado que define, custo também é mercado que define, e você tem a tua estrutura, a tua eficiência, então você produzir mais e gastar menos, e as tecnologias hoje estão permitindo isso, quer dizer, a hora que a gente faz todo o nosso levantamento de pragas georreferenciado, estamos começando a aplicar o defensivo, aplicação localizada, se consegue economizar uma aplicação defensiva, por exemplo, na empresa como um todo, você consegue reduzir o teu custo de produção comparado com o setor como um todo que não está usando essa tecnologia de uma forma completa. Então, a gente visualiza essa agricultura digital como sendo uma terceira ou uma quarta revolução na agricultura, né? A gente teve as revoluções agrícolas que mudaram patamares de produtividade, e nós estamos visualizando que a agricultura digital ela vai provocar uma revolução em termos de mudança de patamar de produtividade e eficiência do setor. E isso vai gerar, automaticamente, a expectativa nossa que a gente consiga gerar margens ainda melhores, né? Mantendo a volatilidade, vai continuar existindo, a gente não foge da volatilidade de mercado, né? Mas aquela história, a curva de tendência e o patamar de margens, trabalhar com um patamar de margem superior ao patamar de margem que nós trabalhamos no passado, né? Perfeito, muito obrigado pela cura. Só se me permitir um follow-up na questão do frete mínimo. Quando vocês, assim, as discussões com as tradings, qual que é o patamar percentual de aumento de frete que é discutido? E, assim, eu entendo que a expectativa é que esse frete mínimo, não prevaleça, dado que deveria ser uma questão de mercado, mas
como está hoje essas discussões? Estão de fato rolando um desconto para o produtor por conta desse frete maior, ou não está saindo a negociação numa expectativa que esse frete mínimo não vá para frente? Só para a gente entender um pouco melhor como está funcionando na prática. Todas as transportadoras, pessoas jurídicas, não têm a necessidade de seguir a tabela do frete mínimo, né? Essa regra vale para autônomos, né? Então, a hora que nós negociamos e contratamos uma transportadora para levar o nosso produto para o porto, a gente não tem a necessidade de pagar o frete mínimo, né? Então, o mercado, na prática, o mercado tem se autorregulado. Claro, toda essa discussão gerou um aumento de frete no último ano, comparado com o ano anterior, né? Agora, o frete ele tem oscilado. Nesse momento agora, por exemplo, momento de mais calmaria no mercado, o frete cede, né? O preço cede, né? Então, o produtor hoje não está vendendo a produção, essa queda dos preços, o produtor não está vendendo. Então, o Brasil exportou muito no primeiro quadrimestre, né? Exportou muito. E agora, até ontem estava falando com o meu gerente lá no Mato Grosso, está uma calmaria no Mato Grosso hoje. Uma calmaria em termos de transporte, né? Em função desse momento atual do preço das commodities, e o produtor está segurando a produção para esperar alguma reação ou recuperação dos bases, na verdade, que parece que é o mais provável que vai acontecer no curto prazo, seria uma recuperação dos bases, e que enquanto o preço se mantiver nesse patamar, o produtor brasileiro vai resistir muito a vender a produção, a não ser que ele tenha a obrigação de caixa que necessita vender, ele vai resistir muito a vender a produção no patamar que está hoje, na verdade, Chicago a $8, mesmo com um câmbio de 4. Mesmo um câmbio de 4 ainda, e a precificação ainda não fica boa lá na fazenda. Legal, muito obrigado. Lembramos a todos de que para realizar alguma pergunta, basta pressionar *1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta é sobre o mix de produção no ano que vem, se a gente continua vendo o preço da soja nesses patamares por mais tempo, se a questão da febre suína se agravar, mesmo que você tenha um impacto positivo nos bases. A minha pergunta é se vocês plantariam mais algodão, quanto mais algodão vocês conseguem plantar na próxima safra, né, na 19-20, se teria espaço para aumentar a produção, com que nível de rentabilidade vocês acham. E se puderem falar também sobre o prêmio de algodão, vocês estão conseguindo precificar algum prêmio, e que prêmio que é esse, como é que ele tem evoluído ao longo do tempo. E minha outra pergunta é sobre o CAPEX. Também imagino que vocês têm feito, né, sempre um CAPEX ali proporcional ao EBITDA do ano anterior, se isso seguiria pela frente, ou se for um ano, na opinião de vocês, um pouco mais, digamos assim, pressionado de preços e margens, se vocês também poderiam flexibilizar isso, diminuir um pouco o CAPEX para o ano, e qual seria essa perspectiva de CAPEX? Obrigado. Bom dia, Lucas. Sobre o mix de produção, sim, nós investimos em algodoeiro nos últimos 2 anos, então nós temos hoje estrutura para plantar mais algodão sem fazer grandes investimentos no próximo ano. E nós estamos discutindo isso e deveremos fazer isso, plantar mais algodão e menos soja, né? Quanto ao prêmio do algodão, em função do que nós já conversamos sobre trade war, o prêmio do algodão hoje ele está pressionado, isso a nível de Ásia, quer dizer, a Ásia está pagando um prêmio menor pelo algodão mundial, e adicionalmente a isso, nós temos uma super safra de algodão no Brasil, e isso está pressionando ainda mais o prêmio local. Então, na verdade, hoje o produtor brasileiro de algodão está sofrendo por receber um prêmio muito menor do que ele recebia na sua venda do algodão. Mas isso é problema local, quer dizer, o Brasil aumentou muito a produção nos últimos 2 anos e provocou essa super oferta local, e como o mercado internacional está devagar nesse momento, provocou uma pressão sobre os prêmios locais. O CAPEX nosso, nos últimos anos temos investido até 40% do CAPEX do ano anterior, do EBITDA do ano anterior. E a nossa estratégia continua a mesma, né? Então a gente investir até 40% do EBITDA do ano anterior. Então, pode ser 40% ou pode ser menos, dependendo da conjuntura e do fluxo de caixa, a gente pode decidir investir menos. Basicamente isso. Obrigado.
Senhoras e senhores, como não temos mais perguntas, encerraremos agora a nossa teleconferência. A teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.